Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 15, os versículos 1 a 13. Assim está escrito: Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência. Ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência, derribaste aos que se levantaram contra ti. Enviaste o teu furor, que os consumiu como rastolho. E com o sopro dos teus narizes amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Estamos diante do cântico de Moisés, que aconteceu por ocasião do livramento que Deus deu ao povo de Israel, quando da saída do Egito em direção a Canaã, e o caminho pelo qual o Senhor os levou foi pelo deserto, começando com a travessia do Mar Vermelho. Depois de várias vezes em que Faraó se endureceu e não permitiu que o povo saísse, finalmente, quando da última praga, que foi a morte dos primogênitos, ele então decidiu que eles deveriam sair e não ficar ninguém ali. Isto, o povo de Israel, sabendo que era o caminho do Senhor e a hora de Deus agir, eles então saíram em direção ao Mar Vermelho para atravessar e dar continuidade no deserto para que chegasse à terra prometida. Quando eles estão neste caminho em direção ao Mar Vermelho, Faraó arrepende-se novamente, arregimenta os seus exércitos, os seus soldados, cavalos, os cavaleiros, os guerreiros, os príncipes, e vão atrás para trazê-los de volta para que continuem sendo escravizados no Egito. No entanto, quando eles vão e Israel fica um tanto preocupado, porque monte dos dois lados, à frente o Mar Vermelho, atrás vem Faraó, armado com fúria, com violência, para levá-los de volta. E conforme diz aqui, o intento de Faraó não era somente levá-los de volta, mas era acabar com eles, destruí-los, porque nós vemos aqui que o que motivou Faraó disse que ele iria perseguir, alcançar e repartir os despojos
e depois desfazer aquele povo, destruindo-os. Então este era o intento deles. No entanto, quando está quase aproximando, o Senhor diz a Moisés que estendesse a vara, que tocasse a vara, e Moisés, então, quando obedece ao Senhor, o mar se abre e eles começam a atravessar. Faz-se um grande monte, tanto à direita quanto à esquerda, e abre uma via, um caminho, e o povo de Israel começa a atravessar em seco. O Senhor retém as águas, seca o solo e o povo vai começando essa travessia. Quando eles estão atravessando o Mar Vermelho, Faraó não se dá por avisado e entra no Mar Vermelho e vai seguindo no intuito de, ao alcançá-los, perseguir, despojá-los, matá-los, enfim, esse era o intento dele. Mas acontece que, quando eles estão fazendo isto, o anjo que estava na frente, conduzindo o povo naquela travessia, quando eles percebem que estão indo, o anjo se coloca então atrás, ele se retira e vai na retaguarda, e a coluna de nuvem também retira-se diante deles e coloca-se atrás. Isto mostra-nos o cuidado de Deus para dar o livramento para o seu povo. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem, ela era escuridade para os egípcios, mas era claridade para o povo de Israel. Então eles caminharam debaixo daquela iluminação. E Faraó, não vendo nada, entrou naquele mar com este intuito. Moisés, então, quando o povo chega, o último da travessia, ele estende a vara sobre o mar e o Senhor faz retirar o mar por um vento oriental toda aquela noite, tornou em seco, eles entraram e atravessaram. Os egípcios começaram, então, a segui-lo, e seguindo entraram atrás deles, e aconteceu que, na vigília daquela manhã, diz-nos a palavra de Deus, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. De que forma Deus agiu? Tirou-lhe as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Mas já era tarde, não tinha mais o que fazer. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Quando Moisés estende a vara novamente, as águas voltam ao seu lugar, o povo de Israel está a salvo, já fora do Mar Vermelho, e, no entanto, nós encontramos aqui que os egípcios pereceram no mar. Moisés, então, participante deste grande livramento que Deus deu ao povo de Israel, ele então agora entoa um cântico ao Senhor, reconhecendo a ação de Deus, o livramento, a direção, o cuidado de Deus para com o povo de Israel naquela travessia, e ele começa então este cântico falando sobre as obras de Deus. Esse cântico de Moisés, nós podemos dividi-lo em 3 seções dentro dos versículos que li, de 1 a 13. A primeira seção, dos versículos 1 a 5, a segunda, do versículo 6 a 10, e a terceira, dos versículos 11 a 13. Na primeira seção, nós encontramos aqui um relato da operação do Senhor na difícil travessia do Mar Vermelho. Então está assim, versículos 1 a 5. Cantou Moisés, os filhos de Israel, este cântico ao Senhor, e falaram dizendo:
cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, se colocou em posição. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro, o inimigo, impoluto. O Senhor é a minha força, Moisés dizia, cantava, e o povo com ele. E o meu cântico, ele me foi por salvação, livramento de Deus. Ele diz, este é o meu Deus, portanto, lhe farei uma habitação. O reconhecimento, a gratidão com que Moisés se posicionou diante do Senhor e dizendo, ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Então nós encontramos este reconhecimento de que o segredo de tudo que aconteceu no livramento final para o povo de Israel, de Faraó e do Egito, foi realmente a ação de Deus, porque ele diz aqui que o Senhor sumamente se exaltou, ou seja, o Senhor se colocou diante de Faraó para demovê-lo daquele intento, daquele propósito que eles tinham. E Moisés canta então que o Senhor é a minha força, a força do povo. O Senhor se mostra como forte para cada um deles. Não somente isto, mas Moisés disse, ele me foi por salvação. Ele é o meu Deus. Ele é o varão de guerra. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó. Então, nesta primeira parte, Moisés fala sobre o reconhecimento que ele tem de que isto foi a ação de Deus em benefício do povo de Israel e contra o povo do Egito e Faraó, que vinham armados com a violência para fazer mal ao povo de Israel. Mas o Senhor se interpôs e deu vitória a este povo. A segunda parte está aqui no versículo 6 a 10, que diz assim, a tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, a tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. Com a grandeza da tua excelência, derribaste os que se levantaram contra ti. Levantando-se contra o povo de Israel, estava levantando-se contra o Deus de Israel. E enviaste o teu furor que os consumiu como rastolho, e com o sopro dos narizes o Senhor amontoaram-se as águas, as correntes pararam, os abismos coalharam-se no coração do mar, e o inimigo dizia, alcançarei, perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos. Então aqui é cantado ou proclamado o poder de Deus em ação. Quando Deus se movimenta em favor do seu povo, para livrá-lo do inimigo, do exército, daqueles que procuram o mal do seu povo, o poder de Deus começa a manifestar-se. E nós precisamos ter claro que Deus é poderoso para mudar o curso das coisas. E aqui no versículo 6, nós encontramos o seguinte, dizendo assim, o Senhor tem, tua destra, Senhor, se tem glorificado em potência, a tua destra tem despedaçado o inimigo. E no versículo 6, nós encontramos aqui que o Senhor, com o sopro dos seus narizes e com o vento que ele soprou, então nós encontramos aqui as águas do mar que cobriram aquele povo. O Senhor tem controle sobre as águas e controle sobre o vento. Portanto, ele agiu naquelas águas e agiu no vento. O vento soprou, as águas se abriram, o povo atravessou. Quando o inimigo veio, o vento novamente soprou, as águas se uniram e eles então foram destruídos. Então,
nós encontramos que o Senhor é aquele que opera em benefício do seu povo, ele é aquele que tem o poder de mudar o curso das coisas, da natureza, para promover o bem do seu povo. E a terceira seção, nos versículos 12 e 13, 11 a 13. Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, obrando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a este povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Então são celebrados aqui as glórias do poder do Senhor. Embora havendo muitos deuses, conforme diz aqui, quem é como tu entre os deuses, deuses criados pela mente humana? O Senhor é o único vivo, verdadeiro, poderoso, o Deus santo, justo e soberano, criador de todas as coisas. E Moisés fez questão de dizer que o Senhor é o único poderoso. Ele é, conforme está escrito aqui, glorificado em santidade. A santidade permeia ao nosso Deus. Ele é terrível em louvores. Os louvores lhe são oferecidos. E ele obrando maravilhas, ou seja, operando maravilhas. Veja como é o agir de Deus. Então, este é o nosso Deus que foi com Israel, é o Deus que servimos nos nossos dias. Ele é o mesmo, ele é imutável, ele é santo, ele é justo, ele é poderoso, ele é verdadeiro. Não adianta o inimigo querer cirandar com o povo de Deus. Ele pode até tentar, ele pode até alimentar um falso desejo, dizendo que vai perseguir, que vai alcançar, que vai destruir, que vai fazer tantas coisas. Porém, Deus se levanta para defender o seu povo. Assim como ele defendeu o povo de Israel, defendeu a Moisés, ele também defenderá a cada um de nós nos dias em que estamos atravessando, quando o inimigo se levanta contra nós, quando ele vem com fúria mortal, violento, para nos destruir. É o momento em que Deus se interpõe entre nós e o inimigo para pelejar a nosso favor. A promessa que Deus fez ao povo de Israel é a mesma promessa da qual nós podemos ser alcançados por ela. Na peleja, quando o inimigo vem furioso, nós não teremos que pelejar contra ele. Nós temos que colocar nas mãos do Senhor e esperar em Deus a solução, a vitória, o livramento. O que o Senhor disse a Moisés e ao povo é: parai, estai quietos e vede o livramento que hoje vos dará o Senhor. Quem poderia dar um livramento de tal magnitude contra Faraó e todo o seu exército, a não ser unicamente o Senhor Deus? Não há na terra, não há no céu, não há em lugar nenhum alguém que se compare a este Deus grandioso, poderoso, maravilhoso, fiel e verdadeiro. E Moisés disse: ele é a minha força, ele é o meu cântico, ele me foi por salvação, ele é o meu Deus. Quantas expressões Moisés relatou aqui. E uma delas ele disse: o Senhor é varão de guerra. Ele não perde a batalha, ele não perde a peleja. Quando Deus entra, a vitória já pode ser celebrada antecipadamente, porque com Deus o inimigo não continua de pé. Aqui está escrito: o Senhor soprou o vento e soprou o mar,
e eles afundaram-se como chumbo em veementes águas. Calaram-se para sempre, tornaram-se imóveis, morreram, porque se levantaram para enfrentar a Deus. Moisés ainda disse: e com a tua excelência derribaste os que se levantaram contra ti. Todos quantos se levantarem contra Deus ou contra aqueles que servem a Deus em temor, sinceridade, verdade, pureza, lealdade, eles estão fadados a caírem, a serem destruídos e mortos. Porém, a quem Deus defende, contará a vitória. Entoará ele um cântico de gratidão. O cântico de Moisés foi de reconhecimento e gratidão por Deus agir poderosamente no meio deles, dando a vitória que eles precisavam para continuarem a caminhada. Eu e você precisamos, à semelhança daquele povo, confiar na palavra de Deus. Eles confiaram no que Deus disse. Eles agiram em fé na palavra do Senhor Deus e enfrentaram o mar. E não se intimidaram com Faraó. E o Senhor os levou de um lado ao outro em segurança. Glória a Deus. Assim Ele conduz a mim, Ele conduz a você, a cada um de nós em segurança. Mas não esqueçamos de tributar a Deus o cântico da vitória, ressaltando que o Senhor é quem opera estas coisas, estas obras poderosas de livramento, de vitória, de proteção e de livramento. Só Deus livra o seu povo. Ele livra a mim, Ele livra a você, Ele livra a cada um de nós que o servimos e que o adoramos e o bendizemos. Alimente-se com esta palavra. Deus pelejará por cada um de nós. Glorifiquemos a Ele, então, por tão grande vitória que Ele coloca nas mãos de cada um de nós, e que possamos bendizê-lo sempre, e que o nome do Senhor seja para sempre exaltado, adorado e glorificado. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.